Oi, pessoal, bom dia. Queria agradecer a todo mundo que entrou na reunião, que vai participar com a gente aqui do webinar. É uma satisfação bem grande a gente ter vocês, a gente gosta bastante de fazer esses eventos. É o Thiago Garcês, da Escota. Vamos participar sou pré-venda especialista aí, tenho um foco bem grande em inovações e tecnologia SAP, então tudo que diz respeito aos produtos, etc. Então, vou fazer a primeira parte do webinar, que vai falar da solução do SCP em si, do SAP Cloud Platform. E temos também o Felipe Bedin, que é aqui o nosso gerente de projetos sênior, com foco em projetos de inovação, e também um especialista em MM, WM, ABAP, de longa data de SAP. Ele vai falar da parte da solução que a gente entregou na Votorantim. Inclusive, ele foi o gerente desse projeto. Então, para iniciar, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre quem nós somos, né? A Escota é uma consultoria SAP, nós somos localizados em Curitiba. A gente tem uma especialização bem grande em entregas remotas. Então, nesse momento que a gente está vivendo de coronavírus, isso tem sido uma fortaleza nossa. Hoje, nosso time é composto de mais de 50 monsters. Monsters é como a gente carinhosamente chama os nossos consultores e talentos. E somos em mais de 60 clientes aí até agora. Também queria mostrar para vocês aqui um pequeno quadro de como a gente evoluiu até aqui e como o nosso quadro de clientes vem crescendo ano após ano. Eu queria falar com vocês de como a gente fez essa solução para a Votorantim. A gente atende todos os grupos ali da Votorantim e queria especialmente falar para vocês de como essa solução, né, o SAP Cloud Platform, ela pode trazer uma vantagem competitiva muito grande para vocês. Então, já entrando aqui na nossa apresentação em si, a gente vai falar a primeira parte, como eu disse lá atrás, sobre o SCP, e a segunda parte sobre o case que a gente executou, obviamente, né, no SCP, no Grupo Votorantim. Então, iniciando, né, eu queria falar um pouquinho para vocês do porquê do SCP. O SCP ele faz parte da estratégia da SAP de RP inteligente, né, ou empresas inteligentes, que é o Intelligent Enterprise, e ela faz parte disso de que forma? A SAP está num movimento muito grande de nuvem, né, tanto como o resto do mundo, e ela vem entendendo que um dos grandes custos que as empresas ocorrem no dia a dia são custos no mundo de hoje em dia, de customizações individuais para cada empresa. Nesse sentido, a ida para a nuvem fica muito lenta. Então, a SAP desenvolveu o SCP para concentrar todas essas customizações dentro dessa plataforma. Mas não só delas. Você vê que a gente tem aqui o SAP Ariba, o Concur, o Fieldglass, o próprio S4HANA, né? O C4HANA, que é a plataforma de engajamento de clientes da SAP, né? Temos também aqui o SuccessFactors, que é a plataforma de engajamento de pessoas, né? E daí vocês veem aqui dos dois lados, né? Nós temos aqui terceiros. Então, o SCP, ele funciona para integrações tanto para produtos SAP como para produtos não SAP. E de que forma a SAP faz isso, né? Com APIs abertos, com serviços, com experiência do usuário e também tecnologias Leonardo, né? Que é a plataforma da SAP para conectividade com IoT, né? Internet das Coisas. E tudo isso funciona sobre a suíte de gerenciamento de dados do SAP HANA. Obviamente, quando você tem todas essas informações vindo para o SCP, você precisa ter um gerenciamento de dados muito grande. Então, o SAP fez isso também dentro do SCP. Mas para que tudo isso, né? Por que não ficar como antigamente? Então, tudo isso é para resolver um problema em comum, que é a agilidade do negócio. Para resolver a agilidade do negócio, o SCP, então, embarcou conectividade, né, para pessoas e dados,
embarcou extensão da nuvem. O que é a extensão da nuvem aqui, pessoal? Aqui a extensão da nuvem diz respeito à migração do SAP Cloud. Então, uma vez que nós estivermos em nuvem, nós vamos estender tudo para dentro do SCP. Por quê? Para que, mais uma vez, a gente tenha ganhar agilidade e diminua o custo de implementação, de melhoria, etc. E, além disso, uma vez que a gente está numa nuvem compartilhada, eu não posso e não tenho direito de fazer alteração nessa nuvem. Por quê? Porque todas as outras empresas, ou diversas outras empresas, estão utilizando a mesma nuvem que eu. Então, nós temos também ali dentro da plataforma toda uma forma de fazer o desenvolvimento desses aplicativos, que é o build. Então, vou passar mais adiante um pouco como que esse build funciona, mas praticamente ali o SCP ele traz embarcado o SDK, né, que é o kit de desenvolvimento, tanto para iOS quanto para Android e também para browsers. Então, ele é em todo lugar, a todo momento. E, obviamente, ele traz todas as capacidades de integração, tanto de apps, dados e processos. E vocês veem aqui, né, que essa grande nuvem de agilidade, ela se conecta a todo o resto da plataforma que a gente falou. Ah, tá, Thiago, mas eu sou obrigado a comprar o SCP direto da SAP para fazer o deploy na nuvem da SAP? Não. Você pode comprar na SAP, claramente, né? Você pode também utilizar as 3 grandes nuvens aí globais, o Google Cloud, a Microsoft Azure e também a AWS, né? A Amazon. Então a SAP tem acordo com todos eles de deploy rápido, né? Para que você possa fazer o deploy nessas nuvens, especialmente caso você já utilize alguma delas para outra coisa, né? Falando um pouco agora do SCP, né? O que de fato ele oferece? Primeira coisa, gente, o SCP é um PaaS. O que é o PaaS? Uma plataforma como serviço. Por que disso? Lembra lá antigamente, quando a gente subia um serviço, um site, você tinha que fazer tudo do zero, todas as funções, etc. Aqui, o SAP já trouxe absolutamente tudo. Ele já traz a integração de serviços, ele traz a integração de processos, ele traz o conector em nuvem, ele traz até o OData, traz gerenciamento de APIs, serviços de IoT, data streaming e, obviamente, né, dados remotos. Então, aqui, o SCP ele se torna extremamente poderoso por conta disso, porque ele, por si próprio, já traz todos esses serviços que meros 5 anos atrás nós teríamos que desenvolver cada um deles. Aqui você paga só uma vez e leva todos esses serviços juntos, né? E ele leva isso junto como? Então, o SCP, ele utilizou como plataforma de UI e UX os SAP Fiori. Então, aqui a gente sabe que uma das coisas mais difíceis que tem de fazer um desenvolvimento, seja ele em app ou seja ele via browser, uma das coisas mais difíceis que existem é você fazer o UI e UX de forma correta e boa. Então, a SAP trouxe também, dentro do Fiori, embarcado no SCP, toda a metodologia do Fiori. Então, nós temos os Fiori Apps, né? Desculpe, deixa eu começar pelo fundamental ali, né? Nós temos o Fiori Cockpit, nós temos o WebD, nós temos daí por cima disso o Cloud Connector, nós temos o designer de interface visual, e daí em cima disso nós temos os deploys, né? O deploy em Fiori App ou se não em Launchpad. Então dessa forma você consegue construir SCP com ainda mais agilidade e trazendo o UI e o UX totalmente padronizado para toda a equipe, sem ter que ter um grande desenvolvimento ou ter um pré-projeto de UI e UX. Então, seguindo, queria mostrar para vocês mais ou menos como é aqui uma ideia de um landscape, né? Uma arquitetura tecnológica de SCP. Então, aqui desse lado, eu tenho o S4HANA. Aqui o S4HANA ele poderia ser o ECC, por exemplo, não precisa necessariamente ser o S4HANA,
como ele poderia ser outro ERP, mas aqui claramente nós vamos dar todos os exemplos em cima do SAP, né? Então nós temos o SAP, nós temos o SAP Gateway, que todo mundo já conhece e utiliza no dia a dia. Aqui nós temos o Cloud Connector, não precisa ser o Cloud Connector, você pode utilizar on-premise também o conector, não tem problema nenhum. Nesse caso aqui é o Cloud Connector. Ele se conecta aqui com toda o SCP, né? O SCP em si são todas essas caixinhas aqui. Então nós temos o Data Provisioning, nós temos aqui a conectividade de serviços, nós temos o Fiori aqui inteiro encapsulado, temos o Launchpad, que é o portal do Fiori, e aí em cima disso nós temos as plataformas e os ambientes de design e de desenvolvimento. Então, lembra lá atrás que eu falei que tem todo o SDK prontinho para você utilizar de forma ágil, rápida e fácil? Ele já está aqui dentro. Daí você conecta com os aplicativos, Android ou iOS. Também você pode fazer o deploy direto numa web page, sem a necessidade claramente de desenvolver um app nativo para smartphone. Ele, por sua vez, faz a comunicação com os portais e faz toda a autenticação aqui num tenant específico, também nuvem. Então, isso aqui é mais ou menos o que você precisa pensar. Ah, Thiago, quando a gente está começando um projeto SCP, o que eu preciso me preocupar na minha infraestrutura local? Só essa parte aqui, pessoal. Todo o resto, todos esses quadradinhos aqui, ó, onde está no SCP, ele já vai vir nativamente integrado com o próprio SAP. Então, ele vem inteiro embarcado, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo só para materializar para vocês como que isso aí funciona e como que o SCP é um deploy normal dele. Isso aqui essa arquitetura aqui, ela é bem comum, tá bom? Então, agora eu vou passar para o Felipe, vou dar aqui o controle para ele, para que ele possa seguir com a parte dele, tá bom, pessoal? Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe Bedin, como o Thiago me apresentou. Estou na Escota desde o início, tenho cerca de 12 anos de consultoria, começando como ABAP, depois especialista em IBM, por fim gestão de projeto. Eu fui o gerente responsável por esse grande projeto que a gente fez lá na Votorantim Cimentos, que iniciou no final de 2018 e foi até meados de setembro do ano passado. E eu quero trazer aqui para vocês com uma visão não técnica, quero mostrar muito mais uma visão de negócio, de como que a solução pode ser aplicada no negócio de vocês, de maneira que façam vocês ganhar em produtividade e pensar diferente do que é hoje as ações operacionais que vocês têm. Bom, o foco do projeto foi na armazenagem e todo o fluxo de almoxarifado em si. Então, toda a parte de materiais de consumo, utilizado para manutenção, e o seu respectivo recebimento e consumo e envio para as áreas desses materiais. Quando a Votorantim Cimentos nos procurou, basicamente ele tinha 4 grandes objetivos com esse projeto. Um primeiro seria uma centralização do recebimento das notas em um operador logístico. Então, a Votorantim Cimentos possui N plantas, se eu não me engano são mais de 35, e existia um grande fluxo de tarefas que às vezes acabavam sendo desnecessárias em todas as plantas. Eliminação de documentos físicos. Acontece que no almoxarifado muitas vezes eram requisitados materiais sem ter uma reserva, sem ter uma baixa automatizada, e os almoxarifos acabavam anotando no papelzinho ou recebendo no papelzinho. Até informações das notas fiscais ficavam no almoxarifado sem necessidade, porque ficavam pendentes de alguma coisa. Então, um dos objetivos desse projeto também era toda essa eliminação dessa documentação física para que tudo fique dentro do sistema adequadamente.
terceiro objetivo seria a diminuição dos problemas de nota. Por que isso? Porque ao receber as notas, cada almoxarifado tinha que validar se a nota estava ok, se o fornecedor enviou corretamente a quantidade, valor, o material correto. Então, com a centralização do operador logístico, essa validação começou a ser feita, no momento que eles contrataram o projeto, gostariam que fosse feita diretamente no operador logístico. Então, essa mesma tarefa que precisava ser feita em cada um dos 35, 37 centros, era feita centralizada no operador logístico, com o projeto. E, por fim, o aumento da produtividade. Então, os almoxarifes com foco em trabalhar como almoxarife, nas ações dele de receber os materiais, validar os materiais, organizá-los no almoxarifado e entregar de maneira rápida, adequada e de forma assertiva para seus clientes internos. Então, esses eram os grandes objetivos do projeto. Quando vier a Votorantim veio nos procurar, então dividimos o projeto basicamente em 3 grandes frentes. A primeira seria toda a estruturação do operador logístico. Então aqui teve muito trabalho também de gestão de mudança da própria Votorantim, que teve que contratar o operador, ensiná-los a operar, ensinar a fazer as validações das notas, da maneira que eles faziam internamente. Depois, o segundo ponto seria o recebimento do almoxarifado pós essa tratativa do operador logístico. E, por fim, as entregas. As entregas do almoxarifado para as áreas consumidoras dele, né, os seus clientes internos. Quando a Votorantim veio nos procurar, ela já veio nos procurar com a ideia da inovação, a ideia de fazer uma parte mobile, que ganhasse em mobilidade ali a equipe do almoxarifado, pois dentro do ECC você acaba tendo muitas travas, a pessoa precisa estar no computador. Então trouxemos já a utilização do Fiori, também de maneira online e também de maneira offline, pois nem todo almoxarifado tem uma Wi-Fi que abrange desde o momento do recebimento até o momento do local de entrega dos seus próprios materiais. Bom, basicamente falando do operador logístico. No processo que eles tinham quando nos procuraram, cada fornecedor fazia suas entregas para cada um dos centros da Votorantim Cimentos. E isso acabava tendo uma redundância de entregas muito grande, até para o fornecedor acabar ficando ruim, porque você tem que pagar N fretes, você tem que pagar, tem que mandar caminhões distintos, os prazos de entrega. Então, com a ideia do operador logístico, o novo processo foi centralizar todo esse recebimento desses materiais em um único operador que está localizado no estado de São Paulo. E esse operador logístico faz a entrega, se eu não me engano, eram 15 rotas, diretamente nos diferentes centros. Então, aqui, apenas mudando o processo, a Votorantim já ganhou um ganho de performance e até questões de custos de frete, que diminuiu essa quantidade de caminhões circulando nos seus diferentes centros. Bom, basicamente, como que a gente começou então com a questão do operador logístico? O operador logístico, eles tiveram todo um processo de preparar esse operador, que eu vou falar um pouco mais adiante, mas qual que ficou a definição do processo em si? Chegam as notas fiscais dos fornecedores e através do cockpit no Fiori, o operador logístico valida as notas fiscais para ver se estão válidas, se estão para o CNPJ correto, se estão com as quantidades corretas, os valores corretos, toda a informação fiscal propriamente dita foi passada corretamente. E em caso de problema,
já abre-se um BO, que a gente chamou, né, que é a ferramenta de boletim de ocorrências, para que a área fiscal da própria Votorantim faça essa tratativa com o fornecedor e tenha a correção de nota em caso de necessidade. Então, o operador faz essa análise, faz a impressão das etiquetas e já cola nos volumes e nos materiais recebidos. Após isso, ele tem um segundo ponto, que seria a operacional dele validar essas quantidades se estão de acordo com o que está na nota. Então, se na nota fiscal falou que tinha 10 unidades, vai ser impresso 10 etiquetas, vão ser coladas e já vai verificar se tem falta, se tem sobra. Então, faz um double check das etiquetas coladas, para que, estando tudo ok, então identifica e despacha os materiais para os centros. Todo esse trabalho era feito em cada um dos 35, 37 centros que eles tinham. Então isso foi centralizado. Já se ganhou uma performance bastante grande aí, porque você tirou todo esse trabalho de cada um dos centros e centralizou em um único lugar. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como que ficou a visão no operador logístico. Então ele recebe a nota, ele tem um monitor que foi desenvolvido em Fiori. Isso é online, tá? Então ele tem acesso diretamente ao ECC, mas ele não tem acesso ao SAP Logon e nenhuma VPN da Votorantim. Então aqui ele acessa direto pela internet. A única coisa que precisa ter de acesso é que ele precisa ter um usuário em ambiente produtivo, tanto no Fiori quanto no ECC. Pois toda vez que ele executa no Fiori, o Fiori faz a chamada dentro do ECC para verificar as permissões dele. Então toda a parte de permissionamento deixamos dentro do ECC, até por uma questão de governança, por manter uma governança já existente. A maioria das empresas hoje tem um domínio muito forte na questão de perfis no ECC. E quando a gente fala em criar perfis em outros ambientes, acaba bagunçando um pouco a governança. Então, demos a preferência e fizemos com que toda a parte de permissionamento ficasse dentro do ECC. Então, o operador logístico faz essa impressão das etiquetas, eles colam nos volumes e depois, na hora de fazer a conferência física, fazem novamente essa bipagem das etiquetas e também no momento de fazer o despacho para os centros. Então aqui a gente tem duas conferências, uma na hora do recebimento, onde é colado todas as etiquetas e validadas as quantidades, e a outra no momento de fazer o despacho dos materiais para validar. Mandei as 10 unidades que eu tinha recebido na nota, ou está faltando alguma? E não deixa sair se estiver faltando. Bom, tendo isso posto, passamos para a parte do recebimento do almoxarifado. Então, o operador logístico fez esse trabalho inicial, já fez o despacho, e os almoxarifados vão receber essa informação. Então, o processo inicia-se ao receber o material por uma portaria, que já tem uma solução própria da Votorantim, que não foi alterada, e na hora que chega no almoxarifado, faz-se novamente uma validação das informações da nota, para garantir que a nota está correta, não teve nenhuma mudança de, por exemplo, o fornecedor ter cancelado a nota por algum motivo. Então, é feita essa validação. Faz uma nova conferência das etiquetas para garantir com que o operador logístico mandou tudo e chegou tudo de acordo com o que saiu. E após isso, o almoxarifado pode fazer outras atividades, como, por exemplo, a lista da guarda, que vai separar todos esses materiais que foram recebidos para, então, realizar a armazenagem. Além disso, também tem toda a parte do inventário cíclico geral, que também foi desenvolvido para reduzir a questão de papéis, papéis físicos, né, no almoxarifado, conforme eu coloquei como objetivo. Então, vou mostrar algumas telas aqui para vocês. Então, na hora que faz o recebimento, que valida a nota fiscal, ele bipa a chave da nota e verifica se ela está com o status de aguardar ou prosseguir. Então, se está com tudo certo para prosseguir, ele segue para a conferência de etiquetas.
Caso tenha algum problema, ele deixa separado, esperando, por exemplo, um boletim de ocorrência aberto ser resolvido, como, por exemplo, falta ou sobra de quantidade, ou informações das notas incorretas. Então, estando ok para prosseguir, segue para um próximo item, aqui, que faz a conferência dos materiais. Então, primeiro, valida-se toda a parte de volumes, se o número de volumes chegou, e depois abre-se os volumes e analisa o recebimento de material a material. É importante dizer aqui, é interessante que tivemos que fazer essa solução tanto na forma online. Quando a gente fala online, a gente desenvolve direto dentro lá do Fiori, que tem o aplicativo do Fiori, que você vê os quadradinhos, os tiles do Fiori, então tem a opção lá de conferência de materiais, como de maneira offline. De maneira offline, fizemos um aplicativo nativo Android, que faz uma sincronização inicial, faz essas validações e depois uma sincronização posterior, que eu já vou explicar para vocês nos próximos slides, tá? Após a conferência, o almoxarife separa todos os materiais recebidos que estão de acordo e vai separando para colocar isso no carrinho e fazer a armazenagem do material. Nesse momento, o sistema já vai dizer todas as localizações que cada material deve ser armazenado. Então, ao ter as posições, no momento da guarda, o almoxarife precisa bipar o material, bipa a posição, para garantir que isso está sendo feito adequadamente. É interessante também citar que desenvolvemos tanto para a solução MM quanto a solução WM Standard da SAP, porque diferentes centros no Votorantim, pelo tamanho, pelas suas diferentes necessidades, alguns tinham somente o controle PMM e outros estavam preparados para a utilização do WMS. Então a solução já foi desenvolvida, uma solução única. Então, para um usuário que está no centro WM, que se muda para um centro que só tem MM, para ele é indiferente usando a solução. Então ela já foi preparada nos dois casos. Eu vou explicar um pouco melhor agora a questão do online e do offline. Como que ele funciona? Então, basicamente, o celular, na verdade, assim, a Votorantim comprou os celulares que eram PDAs, basicamente, com a funcionalidade de coletores de dados. Por que isso? Para garantir que conseguiriam ter uma tela grande, conseguir rodar com Fiori, rodar o Android. Então, foi feito um estudo de mercado, compraram uma determinada marca que utilizam para isso. Então, não são simplesmente coletores, são basicamente celulares industriais. Então, esses celulares têm acesso a 4G, têm acesso a Wi-Fi. Eles ficam, antes dessa execução de maneira offline, eles precisam ser sincronizados. Então, eles precisam estar numa rede que recebem todos os dados pendentes. Por exemplo, eu tenho 10 notas que estão vindo do meu operador logístico para ser armazenado, para receber no meu centro. Então, essas 10 notas, essas informações são armazenadas no dispositivo e ele fica com elas ali guardadinha. Com isso, o almoxarife ele pode fazer qualquer um desses aplicativos, que é desde a operação da conferência das etiquetas, fazer a lista de guarda, fazer a armazenagem dos materiais, o inventário e também a parte de saídas, né, que seria a parte de picking e baixa dos materiais. Após fazer isso, sem comunicação alguma com o SAP, dessa forma offline, deve-se voltar à rede, pode ser no final do dia, pode ser na hora do almoço. Então, quando ele faz essa volta para a rede, ele faz automaticamente uma sincronização e manda toda essa informação novamente para o SAP. Como a gente tem um problema aqui de sincronicidade de dados, teve estoque que baixou, que foi retirado, offline às vezes você não consegue pegar isso daí de maneira imediata. Então, tivemos que fazer uma questão de um monitor de divergência. Então, quando ele faz essa sincronização, se acontece algum problema nessa sincronização, nessa execução das operações standard dentro do SAP,
essa operação fica marcada no monitor de divergência para análise posterior. Então, todo almoxarifado tem um responsável que fica validando se tem alguma dessas inconsistências que precisam ser ajustadas no sistema para que a operação seja concretizada posteriormente. Então, vamos dizer que isso é um efeito colateral de você trabalhar com o offline. Quando você está falando em online, você consegue fazer todas as validações no mesmo momento, né, na hora. Lembrando que tudo que nós fizemos aqui no Fiori e no Android, no aplicativo offline, ele basicamente é um front-end que emula ou que faz depois toda a parte standard do SAP, toda a parte de movimentação, toda a parte de inventário. Então, tudo no back-end, no ECC, tudo foi feito de maneira standard. Bom, por fim, a terceira fase do projeto foi a parte de entregas do almoxarifado. Então, já foi feita a parte do operador logístico, onde teve toda a etiquetagem, onde foi feita toda a padronização de etiquetas para o modelo Votorantim. Depois disso, todo o recebimento automatizado, já respeitando essa padronização única de procedimento, processos em todos os centros. Então, ficou faltando só a parte de saídas, de atendimento das reservas, das necessidades das áreas. Basicamente, são dois fluxos diferentes, um fluxo proativo e um fluxo reativo. Com o fluxo proativo, as áreas elas têm acesso a um portal no Fiori também, que ele identifica qual a ordem, qual a reserva que precisa ser atendida, seleciona quais são os materiais e a data dessa necessidade. Quando eles fazem isso, já cai para uma lista no almoxarifado, para eles saberem tudo o que eles precisam entregar. A maneira reativa, basicamente, a pessoa de manutenção precisou de um pacote de parafuso que acabou lá no chão da fábrica. Ela vai até o almoxarifado, ela utiliza um totem de autoatendimento que informa o que é preciso e qual a reserva, qual a ordem que vai ser consumida, isso, e já cai para o almoxarifado atender no momento. Então o almoxarifado recebe essas necessidades, separa através do monitor no computador ali, no desktop, quais são essas necessidades, e a partir desse momento, tudo é migrado, já é disponibilizado no celular. Então, no celular, ele recebe toda a preparação da lista de picking, tudo que ele precisa pegar, quais são as reservas que ele vai atender, quais são as ordens que ele vai atender. Realiza-se também toda a parte de picking, ou seja, os aplicativos já vão dizer a maneira mais otimizada de como ele vai buscar esses materiais dentro do almoxarifado para atender àquelas necessidades. E por fim faz a confirmação da entrega, que foi utilizado a bipagem do código de barra do requisitante, né, da pessoa que vai receber, para garantir que ela está de acordo com aquele recebimento. E por fim, é feita a entrega física. Aqui até para não se tornar repetitivo, só trouxe um videozinho rápido do almoxarife fazendo uma requisição diretamente no totem, tá? Bom, basicamente o escopo do projeto englobou tudo isso. E o cronograma? E falando em projeto, como foi fazer esse projeto? Então aqui foi importante fazer essas separações para a gente conseguir dar foco em cada uma das entregas. E algumas lições aprendidas que a gente teve quando trabalha-se com uma solução de inovação dessa, com utilização de aplicativos para o usuário final, é muito complicado você trabalhar no metodologia ASAP. Então você tem que colocar junto conceitos do ágil. Porque você tem que ter esse feedback, essa melhoria contínua para você realmente entregar valor para o cliente. E não se apegar simplesmente no escopo. Como que a gente trabalhou? Então, lá no começo do projeto, lá em novembro de 2018, a gente começou a primeira parte do operador logístico, que
foi a parte mais demorada, que é construir toda a base. Fizemos toda a arquitetura da solução, com blueprint e prototipação, mostrando telas, como que a gente pensava que seriam feitos cada um dos cenários, definição exata de cada um dos processos que iriam ser automatizados. E, em paralelo, foi trabalhado também pela própria Votorantim toda a parte de infraestrutura, aqui, desde a compra dos coletores ali, dos celulares, a compra dos tablets, a preparação dos Wi-Fi nas plantas que precisavam ter Wi-Fi, em quais pontos precisavam ter, e também a parte de operador logístico, desde encontrar quem era o operador logístico, a definir o método de trabalho, ajustar fisicamente a estrutura, o Wi-Fi dele, toda a parte de processo, para garantir que essa funcionalidade estivesse de acordo. Então, enquanto toda essa parte física estava em andamento, já estávamos desenhando, já desenvolvendo e fizemos testes, 2 ciclos de testes para testar essa parte de operador logístico e entramos com ele em produção. Então, entramos com o operador logístico, ele começou no primeiro momento só a receber esses materiais, ainda não todos, mas já padronizando todo o recebimento de etiquetas, fazendo a impressão dessas etiquetas, para que os almoxarifados já fossem se acostumando com esse padrão novo. Depois entramos num segundo momento que foi dos desenvolvimentos do almoxarifado. Então fizemos toda a solução do teste de solução do almoxarifado com mais 2 ciclos de testes, onde teve um esforço muito grande por parte do cliente de trazer almoxarifes de alguns centros desses 35. Então foram escolhidos centros que estavam mais abertos à mudança, que tinham mais disponibilidade de recursos, que eles ficaram cerca de 1 a 2 meses direto aqui em Curitiba, conosco fazendo testes. Fizemos uma sala de testes integrados que simulava uma operação do dia a dia, do caminhão chegando, dele pegar as caixas, bipar as caixas, armazenar, fazer a abertura, validar. Então, a gente fez todo o processo simulando a realidade para garantir que a gente tinha uma solução que realmente agregasse. Então, tivemos esses 3 meses ali, tivemos várias melhorias, vários improvements ali nos aplicativos para garantir que tivesse um ganho realmente na performance e no fluxo existente. Em paralelo a isso, começamos a aprimorar, ainda numa fase inicial, os desenvolvimentos, as preparações dos aplicativos para a realização da expedição, essa parte de entregas. Então, começamos já a ter um feedback e sentir o que precisava ser melhorado, o que precisava ser ajustado e complementado na parte da expedição. E, por fim, entramos com 4 centros pilotos, que foram os centros onde tinham os usuários-chave, que eles ficaram executando toda essa parte de recebimento durante os próximos 2 meses seguintes. Então, enquanto estávamos validando toda a parte de entrega dos almoxarifados, fazendo um novo ciclo de teste integrado, validando com alguns usuários que eram os mesmos, outros foram modificados até para ajudar a expandir o conhecimento. Já tinham, nessas 4 fábricas pilotos, já tinham essa execução e a gente já foi também trabalhando com correções e melhorias para que se adequasse à melhor forma de trabalho deles e realmente ganhasse produtividade e desse valor, né? Criasse valor realmente para as áreas. Então, nesses últimos 2 meses, validamos o processo final, que seria as entregas, trabalhamos a parte de treinamentos. Então, aqui foi feito um esquema muito legal pela própria Votorantim, que foi fazer treinamentos nos centros nesses 4 centros pilotos. Então, de acordo com que fisicamente os centros mais próximos iam nesses centros, ver como estava funcionando a solução, entender como estava a solução, operar ela, para que levassem para cada um dos seus respectivos centros esse conhecimento. E, por fim, fizemos essa expansão para todos os centros existentes e fizemos esse acompanhamento. O que foi legal no projeto é que
tiveram vários ganhos. Por exemplo, no processo de inventário, teve um ganho de performance muito grande, tirou toda a questão de papelada, o próprio tempo para execução ficou muito mais fácil, muito mais didático para os usuários, que podem fazer a qualquer momento. Ali, vou abrir um inventário aqui para verificar tal material. A gente já pode fazer isso direto no celular, ali, sem precisar ficar imprimindo coisa. Então, ajudou bastante isso daí também. O que mais eu posso colocar aqui para vocês? Bom, eu acho que basicamente é isso. É um projeto, fica como uma dica aqui, né, para todos. É um projeto bastante desafiador, precisa ter um trabalho muito forte de gestão de mudança, de você conseguir trazer os usuários para comprar essa solução junto. Mas é muito gratificante fazer no final que você vê um resultado na prática, como você consegue um ganho de produtividade da tua equipe. Por fim, um dado aqui que nem é oficial, mas espera-se que esse projeto, o custo que teve nesse projeto, tenha um retorno sobre o investimento em menos de 2 anos. Então, não tenho esses dados, isso é um dado interno da própria Votorantim, mas por análises nossas, a gente entende que em menos de 2 anos, todo o ganho feito com esse ajuste de processo, com essa parte de padronização, de todo o fluxo, de você conseguir movimentar qualquer almoxaria aqui de uma planta para outra e manter todos os processos únicos para a empresa, chegamos a um cálculo de menos de 2 anos, ter esse retorno sobre o investimento do projeto como um todo, considerando infra, considerando compra de equipamentos e consultoria. Bom, basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado. Se cuidem nesse momento de corona, e o que vocês precisarem, estamos aqui à disposição e vamos disponibilizar essa apresentação para que todos possam assisti-la novamente. Thiago, quer acrescentar mais alguma coisa? Sim. Obrigado, Bedin. Pessoal, queria deixar aqui todos os nossos contatos, né? Se vocês precisarem de algum contato, pode entrar no nosso site, escota.com, ou você pode mandar um e-mail direto para o seu executivo de vendas, caso você já tenha relacionamento conosco, ou vocês têm nossos contatos ali no início que a gente passou, tá bom? Também estamos em todas as mídias sociais. A gente vai abrir agora para perguntas, então quem tiver pergunta pode abrir o microfone e falar, ou você pode também usar ali o chat, tá bom? Muito obrigado a todos.